Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana vamos falar de Frankenstein. Saiu recentemente uma nova adaptação na Netflix, dirigida por Guillermo del Toro. Não sei vocês, mas esse era um filme que eu tava aguardando muito. Eu sou muito fã do trabalho do Del Toro. Eu li Frankenstein recentemente, então tava com as coisas frescas na cabeça, estava muito ansiosa. Assisti o filme e eu tenho pensamentos. E aí eu queria fazer um episódio só sobre não apenas os meus pensamentos, mas também falando do livro e dando contexto, né? Esse é um grande episódio de contexto da obra, dos seus temas e do próprio filme também. Porque eu pensei muito, eu assisti tem uma semana já. Eu tô gravando esse episódio no dia 20, na quinta-feira. Eu assisti na quinta-feira passada, então eu fiquei uma semana pensando nele. Algumas coisas cresceram em mim, outras não. E eu acho que é por isso que eu quis fazer esse episódio, porque tinha algumas coisas que estavam me incomodando e eu precisava racionalizar elas. Então, resolvi fazer esse episódio, que eu acho que ele vai ficar meio grande, mas eu roteirizei ele, que é uma coisa que eu não fazia há algum tempo. Então, a estrutura do episódio de hoje vai ser contexto histórico, quem era Mary Shelley, sobre o que é Frankenstein, quais são os seus temas principais, a percepção que a gente tem dele na mídia, né, outras adaptações, e aí eu vou falar do filme, falar um pouco da pré-produção dele, que também foi um pouco caótica, até minhas impressões do filme, e depois vai ter uma parte com spoilers. Então o episódio todo ele vai ter spoilers leves. Eu vou falar de um livro de 200 anos atrás, mas eu não vou entrar tanto nas suas conclusões. Na parte do filme eu vou tentar segurar um pouco mais a mão na parte de spoiler. E depois no final eu vou puxar uma vinheta e tal, me despedir. E aí vou pra parte mais falar do filme mesmo. Então, se você não viu o filme ainda, esse episódio pode ser legal pra te dar um pouco de contexto. E daí você para na parte do spoiler se você quiser. Se você já viu, pode ser legal. E se você não tem interesse de ver também, sei lá. Mas vamos que vamos. Eu li o livro no final do ano passado, eu falei dele no episódio 241, na primeira atualização de leituras de 2025, então recentemente, se alguém quiser ouvir lá. Eu não me aprofundei tanto, foram impressões mais diretas, assim, eu tinha lido fazia 2 meses, mas em resumo foi um livro que eu gostei de ter lido, mas não foi um livro fácil de ler e não é um livro que eu recomendo para quem não está acostumado com literatura clássica. Se você já tem o hábito de ler clássicos e não leu Frankenstein ainda, é uma boa, é um bom livro, um ótimo livro, mas ele é um livro um pouco difícil de ler, e eu digo isso lendo uma tradução boa. Eu li uma edição da Zahar comentada, muitos dos comentários me ajudaram bastante a passar por algumas situações que eu talvez não prestaria atenção se não fossem os comentários, e que me ajudaram a ter uma percepção do monstro talvez diferente de outras pessoas. Ou não sei, eu acho que tem um movimento de simpatia pela criatura crescendo a cada dia mais, inclusive talvez depois desse filme, mas enfim, estou me adiantando. Mas a minha opinião do livro eu gostei dele, mas não é uma coisa assim que mudou a minha vida, não é uma coisa que me impactou de um jeito assim, mas eu fiquei muito feliz de ter lido, porque é uma leitura muito interessante. Enquanto a história do livro é interessantíssima, a história de como ele foi feito também é muito interessante, porque a Mary Shelley é uma pessoa fascinante. É uma escritora britânica. Ela nasceu em 1797, faleceu em 1851, aos 53 anos. Ela é filha do filósofo William Goldwyn, que foi uma pessoa muito importante na sua época. Hoje ele é precursor de vários movimentos, inclusive o anarquismo. E a mãe dela era uma escritora também, a Mary Wollstonecraft, que ela também é considerada uma precursora do feminismo. Ela escreveu um texto que foi base para vários movimentos de mulheres do século XIX e começo do século XX. Então já tem esse contexto que ela está inserida. Ela foi batizada com o nome da mãe dela, que faleceu quando ela tinha 10 dias. Então ela cresceu sem a figura da mãe e ela teve uma criação não muito convencional. Ela não teve uma educação formal, mas o pai dela, enquanto intelectual, ensinava as coisas para ela e para as meias irmãs que ela teve depois de um outro relacionamento do pai. Uma educação muito progressista, e ela estava inserida nesse meio de intelectuais, e foi assim que ela conheceu o Percy Bysshe Shelley, que inicialmente foi o seu amante. Ele era casado, ele não é tão mais velho que ela, acho que tem uma diferença de uns 5 anos assim entre eles, mas quando eles se conheceram, ele era casado, começaram a ter um trelelê.
O pai dela não curtiu muito, meio que cortou ela, assim, da família. E ela e o Percy foram viver a vida, tanto que quando eles foram fazer a viagem que ela escreveu, o Frankenstein, que eles vão lá pra casa do Lord Byron na Suíça, passar o verão junto com uma outra galera e tal, eles não eram casados. O Percy era casado com a sua primeira esposa ainda. E eles só se casaram depois que essa primeira esposa morreu, e ela não apenas morreu, ela se matou e deixou o Percy com 2 filhos que foram meio que tirados dele pelo Estado, porque julgou que ele não era capaz de criar as crianças, porque o Percy também era uma pessoa muito peculiar, ele era ateísta. Imagina naquela época, se hoje, dependendo do lugar que você fala, que você não acredita em nada, as pessoas te olham assim como se você fosse o anticristo chegando à Terra. Imagina em 1800 e alguma coisinha. E na época o Percy era bem famoso, ele tinha vários poemas e tal, inclusive o poema do Ozymandias, que é meio que uma coisa da cultura pop, é dele. Eventualmente eles se casaram, mas quando eles se conheceram ela era amante, ela tinha, sei lá, 17 anos, e ela engravidou. Só que essa primeira gestação ela perdeu, e isso meio que assombrou ela por muito tempo. Ela conta de ter tido sonhos onde essa criança recém-nascida voltava à vida. E isso foi antes dela começar a escrever Frankenstein. Depois, ao longo da vida dela, ela teve outros 2 filhos que também morreram muito jovens e também foram coisas assim que assombraram um pouco ela. O próprio marido faleceu num acidente quando eles estavam casados, fazia o quê? Uns 5, 6 anos. O casamento deles é muito intenso porque aparentemente eles não eram monogâmicos, eles eram bem à frente do seu tempo, eles eram vegetarianos, que é uma coisa que ela transfere pra criatura. Achei uma pessoa fascinante. Tem um filme sobre a Mary Shelley de alguns anos atrás com a Elle Fanning fazendo ela. Eu não assisti. Eu não sei o quão fiel, por assim dizer, o quão colarinho branco é. Eu não gosto muito de biografia porque eu sinto isso, né? Mas depois de pesquisar mais sobre a vida dela, eu fiquei mais curiosa. Talvez eu veja esse filme e aí conte pra vocês. Mas assim, em 1816, ela viajou pra Genebra, na Suíça, com o marido e com a irmã dela, pra casa do Lord Byron. Essa irmã dela tava assim de trelelê com o Lord Byron, inclusive chegou a ter uma filha com ele. E lá tinham outras pessoas e aparentemente foi um verão que não teve sol. Aconteceu alguma coisa naquele ano que choveu demais, então eles ficavam muito tempo trancados em casa. Aí o Lord Byron veio com o desafio deles escreverem histórias de terror, histórias assustadoras pra eles se distraírem. E aí ele fez um poema lá que é meio famosinho, mas eu não conheço tanto assim do Lord Byron. Entre os convidados tava o Polidori, que nesse contexto escreveu o conto O Vampiro, que é o precursor das histórias de vampiro. Estamos falando aqui de começo de século XIX. Essa época é a época da Jane Austen, é a época que se passa a história de Bridgerton. É uma época bem no começo, não é a época vitoriana. A época chamada vitoriana vai começar em 1850 para frente, e geralmente quando se fala em vitoriana significa mais o final do século XIX. O Drácula do Bram Stoker só foi ser publicado em 1890 e alguma coisa, então assim, 70 anos depois disso tudo. E aqui é nesse contexto que a Mary Shelley começa a desenvolver essa história do Frankenstein, desse cientista obcecado em criar vida. E aí depois, né, que eles voltam pra casa, o marido da Mary estimula ela pra transformar esse conto numa história mesmo, né, num romance, e ela eventualmente publica. A primeira publicação do Frankenstein foi em 1818, foi feito de forma anônima, só que aí o pessoal achava que quem tinha escrito era o Percy, porque ele escreveu um prefácio assinado pra obra e tinha uma dedicatória pro pai da Mary. Então a coisa óbvia de se imaginar era que o Percy tinha escrito, não que uma mulher ia escrever aquele livro, né? Ele não foi um grande sucesso de crítica, mas ele foi um sucesso de público, o que fez com que tivesse uma nova edição em 1823, dessa vez assinado pela Mary Shelley. E aí as pessoas ficaram, como assim? Não é possível uma mulher escrever isso. E aí em 1931 teve mais uma edição que tem um prefácio da Mary Shelley, que ela fala do processo da criação do livro. Daí ela conta sobre esse verão com o Lord Byron, e ela também é um pouco passiva-agressiva com as críticas. Algumas mudanças foram feitas nesse texto, ela revisou algumas coisas, por exemplo, a motivação do Victor, ela é
é um pouco mais guiada pelo divino do que apenas por uma curiosidade científica, mas esse geralmente é a edição que o pessoal traduz mais. Eu acho que a edição que eu li é uma tradução da primeira edição, porque eu não lembro dessa parte do chamado divino, assim, do Victor, mas ela tinha o prefácio dessa edição de 31, então, como tá em domínio público, cada editora meio que sabe o que faz, e eu não recomendo, assim, especialmente nenhuma, porque são mudanças sutis, mas esse prefácio que ela escreveu pra edição de 31 é bem interessante, se vocês quiserem ir atrás. Acho que vale a pena, são acho que 5 páginas, então, né, é uma curiosidade. E assim, o Frankenstein tem várias interpretações, de acordo com os temas, estavam em alta na época, de acordo com a própria história da Mary Shelley, de acordo com várias coisas. Mas acho que uma coisa que vale a pena notar é que tem uma interpretação particularmente que bota a criatura enquanto uma auto-inserção da Mary Shelley, por ela se sentir uma estranha no mundo, por ela se sentir esquisita na vida dela, nos círculos que ela pertencia, botar um pouco da figura do pai dela na figura do Victor Frankenstein, pela educação não muito ortodoxa que ela recebeu, pela talvez distância, dela não ter recebido tanto carinho quando ela era criança, enquanto ela via outras pessoas, outras famílias mais carinhosas, por não ter a figura da mãe. Então tem várias interpretações que colocam nisso, e tem uma coisa muito interessante, que a Mary, assim como a criatura de Frankenstein, ela não tem nenhum nome que é dela, de fato. Quando ela nasceu, deram o nome da mãe dela, e aí junto com o sobrenome do pai, ela virou Mary Wollstonecraft Goldwyn, que é Wollstonecraft da mãe, Goldwyn do pai, que era exatamente o mesmo nome da mãe dela depois de casada, então ela tinha o nome da mãe dela, e aí quando ela casou com o Percy Shelley, ela virou Mary Shelley, ela pegou o sobrenome do marido dela. Em nenhum momento da vida dela ela teve um nome que de fato fosse dela, que não fosse uma lembrança das pessoas da vida dela. Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante de se notar, principalmente pelo fato da criatura não ter nome, e de certa forma é irônico pensar na reverberação da obra, que hoje muitas pessoas associam o nome Frankenstein com a criatura de Frankenstein. Mas se você for parar pra pensar que a criatura é um filho do Victor, então é um movimento natural pegar o sobrenome do pai. Então, de certa forma, não tá errado chamar a criatura de Frankenstein, porque ele seria um outro Frankenstein com um outro nome. Mas aí também vem a parte que o Victor renega, tem vergonha dessa criação, então não seria uma coisa que ele assumiria e daria o seu sobrenome. Então, talvez a gente chamar a criatura de Frankenstein seja uma reparação histórica com a própria Mary Shelley. É uma interpretação que dá pra tirar dessa situação toda. O livro tem um subtítulo, Frankenstein ou o Prometeu Moderno, que isso evoca o mito grego do Prometeu. Ele era um titã na mitologia grega, ele tinha um apreço pela humanidade quando estava tudo começando ali, né, os humanos, acho que quem criou foi um irmão dele, um parente dele lá, e ele acompanhou a criação, e aí ele tinha, né, esse apreço por eles, então ele vai lá e rouba o segredo do fogo dos deuses, entrega para os humanos. Fato esse que na mitologia é considerado o início da civilização e do marco de superioridade dos humanos sobre os outros animais. O fogo não é apenas o fogo, mas são ferramentas, é conhecimento, e ele é punido por isso. A punição dele é viver eternamente no topo do Monte Cáucaso, onde todo dia uma águia vem para comer seu fígado, que durante a noite se regenera e aí no outro dia começa de novo, o que deixa ele enlouquecido com a dor e também com a expectativa de que no dia seguinte vai começar tudo de novo. Essa é uma das metáforas bem óbvias do livro, né? Quando um homem anseia por ter o poder de um deus, que é o de criar a vida, ele vai ser punido com dor e com insanidade. A gente esquece, eu também vivo esquecendo disso, mas o livro ele é contado pelo ponto de vista do capitão do navio, escrevendo cartas para a irmã dele sobre esse encontro muito esquisito que ele teve nessa missão megalomaníaca dele de chegar no Polo Norte. E aí o filme começa exatamente nisso, nesse navio, nesse pessoal encontrando o Frankenstein, e o Frankenstein falando: vou falar da minha vida, eu estou nessa situação, mas veja bem, vou contar toda a história da minha vida. E aí ele conta, então, assim, já tem um narrador não confiável falando o que ele ouviu de outro narrador que também não é lá muito confiável, então camadas, não é mesmo? Uma das grandes influências para o livro é O Paraíso Perdido, do Milton, que ele estava tão longe da Mary Shelley quanto a Mary Shelley tá da gente, né? Que é um livro de 1600 e alguma coisa.
Ele é uma série de poemas com uma temática bíblia, né? O pessoal brinca que O Paraíso Perdido é uma fanfic da Bíblia, e meio que é um foco muito grande sobre a criação do homem por Deus e a queda com a expulsão do paraíso, né? Por isso que é o Paraíso Perdido. Que é um tema que está presente no Frankenstein e também é um dos livros que a criatura lê quando ela tá ali naquele sabático dela na casa dos caçadores, que no livro não são caçadores, mas quando ele tá ali com a família, ele aprende a ler com alguns livros, e um desses livros é O Paraíso Perdido. O livro também bebe muito dos assuntos do momento do século XIX. Como a Mary Shelley vem de uma família de intelectuais, ela provavelmente participava, ou pelo menos ouvia muito, das rodas de acadêmicos da época, então ela estava inteirada sobre os assuntos que estavam fervilhando, como a eletricidade, né? Tava começando esse papo de eletricidade, do que ela poderia fazer. Era um momento de muito avanço científico, muitas coisas sendo desenvolvidas num espaço relativamente curto de tempo, pelo menos comparado com o passado, com o século anterior. A ciência ela vinha como esse agente de mudança, essa dominação humana na natureza, junto com a Revolução Industrial que estava acontecendo. Então, cada vez mais o homem tinha essa força, essa transformação em cima de outras coisas, e também as questões éticas que vinham com isso. São todos assuntos que foram trabalhados nesse livro. Outro tema persistente é a reprodução, porque o monstro ele foi criado intencionalmente por um homem, sem uma gestação natural, sem uma figura feminina, e isso eventualmente leva ele à loucura. E também tem a hora que a criatura pede uma companheira. Ele pede no sentido que ele se sente solitário, ele quer uma companhia, ele vê casais na rua e ele também quer aquilo. E o Victor, no livro, ele até começa a fazer isso, depois ele para, no filme ele já recusa de uma vez. Mas o pensamento que passa pela cabeça dele, que traz maior repulsa e que faz ele não querer isso, é imaginar que eles vão procriar e criar mais monstros. Então, são temas que também estão meio que ali. Preconceito e injustiça são também temas pincelados, porque a criatura causa tanto asco que as pessoas já partem para a violência só de olhar para ele, sem dar uma chance para ele se defender, e daí ele acaba recorrendo à violência para autopreservação. E como nada existe no vácuo, existem influências do romantismo, do movimento literário do romantismo. Lembra que a gente estudou na escola? A gente tem na subjetividade dos dois protagonistas, no egoísmo do Victor, na valorização da natureza. Cenas importantes acontecem em lugares abertos, com uma boa descrição dessa atmosfera que eles estão. A mistura do grotesco e do sublime, principalmente na criatura, e em toda a idealização da Elizabeth. Tudo que tange a Elizabeth é bem, assim, primeira geração do romantismo, dessa mulher maravilhosa, virginal e completamente inalcançável. A aparência da criatura é um tópico de muito debate. Desde antes do filme do Doutor sair, sempre, né, o pessoal fica meio assim, porque está enraizado no nosso subconsciente a imagem do Frankenstein do filme do Boris Karloff, do filme de 1931. A criatura verde com os pregos da cabeça e a testa costurada. Mas essa imagem não é tão fiel à descrição do livro, porque assim, o livro descreve razoavelmente a criatura como uma pele amarelada, que mal cobre os músculos, que acabam saltando, se destacando, os lábios finos e pretos, os olhos sem vida, mas também ele é descrito como de uma beleza perturbadora, como se ele fosse simétrico demais, alto demais, desengonçado demais, como se juntasse vários pedaços considerados belos, porque existiu um cuidado do Victor para construir essa criatura. Ele selecionou as partes que iriam nela, e ele tem esse ideal de criar o belo, né? Mas é como se juntasse várias coisas que são individualmente bonitas, mas que o resultado final fosse esquisito, fosse uma coisa do Vale da Estranheza. Na minha cabeça, é uma coisa meio Lula Molusco harmonizado. Se a gente trouxesse uma pessoa aleatória do começo do século XIX para os tempos de hoje e mostrasse o Ken humano para ela, provavelmente ele teria uma reação parecida com alguém encontrando um monstro, um
medo, um negócio assim, um estranhamento diante de uma coisa que é tão parecida com a realidade, mas ligeiramente diferente, distorcida, que vai causar essa estranheza. E é por isso que eu defendo a visão do Del Toro com o Frankenstein do Jacob Elord, meio bonitinho, meio padrãozinho. Eu achei que casou com a visão do Del Toro, eu acho que faz sentido com o que eu imaginei, com a minha interpretação, então eu vou defender a criatura galã. Daí a gente vai para adaptações, houveram várias, para teatro, para rádio, para cinema, para TV. A mais famosa, a mais icônica é a de 1931. Gente, eu não assisti nenhuma. Eu acho que eu nunca assisti um filme de Frankenstein inteiro, assim, adaptações diretas do Frankenstein. Eu queria ter feito isso para esse episódio, eu queria ter assistido o filme de 31 e eu queria ter assistido o filme de 94, do Kenneth Branagh, mas não consegui. E aí foi isso, né? Eu queria fazer esse episódio essa semana, então é isso que eu consegui entregar. Mas esse filme de 94, ele surfa na mesma onda do Drácula de Bram Stoker, do Coppola, porque ele chama o Frankenstein de Mary Shelley, dirigido pelo Kenneth Branagh, 2 anos depois. Então é engraçado observar como as trends funcionam, né? As trends existem desde antes do TikTok. Dizem que esse filme do Kenneth Branagh é um dos mais fiéis. Inclusive o Del Toro fala que gosta muito desse filme também. Mas enfim, é isso, né? E fora as adaptações diretas, o livro também é base para alguns marcos da cultura pop, como o Rocky Horror Picture Show, o Edward's Mão de Tesoura e aquele episódio em preto e branco do Arquivo X. Vamos agora falar do filme do Guillermo del Toro. Eu gosto muito do diretor, eu tava com muita expectativa desse filme, porque faz muito sentido. Pro trabalho do Del Toro, ele já meio que adaptou o Frankenstein, de certa maneira, nos outros filmes dele. É um tema recorrente do diretor trazer monstros que não são monstros, né? O real vilão é o ser humano. E trazer essa metáfora de pessoas, personagens que estão à margem da sociedade, que não se encaixam e que são vistos como monstros enquanto monstros literais, né? Enquanto que a sociedade que é o grande vilão ou alguma pessoa ali que personifica todos esses sentimentos. Eu fiz um episódio sobre o Del Toro lá no primeiro ano do podcast, o episódio número 16. É um episódio antigo, então assim, o Del Toro já lançou 3 filmes desde aquele episódio, então eu não vou falar de Beco do Pesadelo nem de Pinóquio, muito menos de Frankenstein, porque esses filmes não tinham sido lançados até então, mas eu falo sobre a carreira dele, características, eu falo dos filmes, os outros filmes dele, que eu gosto bastante. Eu acho que eu só não vi Blade 2, de todos os filmes dele, então é isso, eu recomendo que assistam, eu acho que é um bom episódio companheiro pra esse. O Frankenstein é um projeto de paixão do Del Toro, ele gosta muito do livro, ele diz que o filme de 31 teve um grande impacto nele quando criança, e aí eu sempre lembro daquele filme, eu assisti o filme mês passado, mas eu penso muito nele, que é O Espírito da Colmeia. Eu comentei no episódio Assistidos de Outubro, que é uma história de uma criança que assiste o Frankenstein de 31, e isso muda a vida dela enquanto o vilarejo dela está sendo assolado pelas consequências da Guerra Civil Espanhola. Então é um filme de muitas metáforas e é um filme que conversa muito com os filmes do Del Toro. Então eu recomendo para quem é fã do diretor. E daí, a primeira vez que ele falou que ele queria fazer um filme do Frankenstein, que ele jogou pro universo, foi em 2007. No ano seguinte, começou uma pré-produção na Universal desse filme, com o Doug Jones escalado como criatura. O Doug Jones é um colaborador frequente do Del Toro, ele sempre tá cheio de maquiagem, ele é o fauno do Labirinto do Fauno, eu acho que também é o Homem Pálido de lá, é o bichão da forma d'água, é o Sapiens do Hellboy, enfim. Ele tá sempre lá com o diretor. Não tá aqui em Frankenstein, senti falta dele, viu? Mas inicialmente, lá em 2007, 2008, começou a se desenvolver esse projeto. E uma pré-produção foi começada. O pessoal ficou um tempo ali e o Del Toro começou a trabalhar no roteiro. Só que aí veio a greve dos roteiristas de 2009. Não sei se vocês lembram. Teve uma greve dos roteiristas recentemente que também teve impactos na indústria. E que também teve impactos nesse filme, a gente já vai chegar lá. Mas essa greve de 2009, ela foi bem marcante, porque ela destruiu vários projetos. Inclusive,
esse primeiro projeto do Frankenstein do Del Toro, porque com a greve ele foi paralisado e eventualmente foi engavetado, porque a Universal inventou de fazer aquele universo compartilhado dos monstros. Vocês lembram disso? Que começou com aquele filme da Múmia e teve vários filmes de Frankenstein. Enfim, a Universal resolveu ter uma direção criativa diferente, engavetou o projeto e ele foi meio que esquecido. Teve um filme do Frankenstein, teve acho que 2 filmes do Frankenstein que vieram aí nessa leva, mas são irrelevantes pra esse episódio aqui. Daí, em 2016, em alguma entrevista, ele foi questionado sobre esse projeto e a resposta que ele deu é bem boa, então eu traduzi aqui livremente com o Google Tradutor e vou ler pra vocês. Pra mim, o Frankenstein é o ápice de tudo, e uma parte de mim quer fazer uma versão dele, enquanto outra parte, há mais de 25 anos, tem medo de fazê-la. Sonho em fazer o melhor Frankenstein de todos os tempos, mas se você o faz, você o fez. Seja ótimo ou não, está feito. Você não pode mais sonhar com ele. Essa é a tragédia de um cineasta. Você tirou 10 ou 6,5, mas já estava nas Olimpíadas e já foi julgado. E eu acho essa fala muito curiosa, porque é isso, né? Quando você quer muito fazer uma coisa, aquilo te consome e aquilo é um motor pra você fazer outras coisas que vão te botar no caminho pra fazer a coisa que você sempre fez. Mas aí quando você faz essa coisa, principalmente quando você fala muito que você quer fazer aquela coisa, existe uma cobrança para que ela seja perfeita e às vezes ela não é. Uma vez que você fez, está feito. Você pode até voltar e mudar, mas uma vez que você lança a obra pro mundo, ela tá ali pro mundo. E às vezes ela não vai ser tão boa quanto você achava que seria, quanto as pessoas esperavam que seria, porque tem isso, né? Tem tanto a parte da autocobrança de você enquanto autor e tem a parte das expectativas das pessoas que te conhece através do que elas te conhecem, através do que elas esperam que você entregue. Então, é uma tarefa muito ingrata, é uma posição que ela tem ônus e bônus quase que em igual quantidade. E eu acho esse trecho muito interessante pra gente refletir sobre o filme que veio 10 anos depois dessa fala. Em 2023, o projeto foi revivido pela Netflix depois do sucesso da animação do Pinóquio, ganhou prêmio e tal, e ele já tinha um contrato com a Netflix de fazer vários filmes, então ele fez o Pinóquio, deu certo, e aí falaram: você não queria fazer o Frankenstein? Vamos aproveitar, vamos liberar um dinheiro aí e você faz o Frankenstein. Aí ele falou: ótimo, vamos lá. Inicialmente a criatura ia ser vivida pelo Andrew Garfield, e o pessoal ficou meses, eu acho que foram uns 9 meses, planejando como que ia ser o visual em cima, né, da aparência e do porte físico do Andrew Garfield. Mas aí aconteceu a greve dos atores e dos roteiristas no final de 2023. Eu falei, as 2 greves tiveram impactos nesse filme, e aí com isso a agenda precisou ser mexida, e aí não batia mais com a disponibilidade do Andrew Garfield e ele resolveu se afastar do projeto. Daí entra o Jacob Elordi da produção, e eles tinham poucas semanas pra fazer um visual pra ele, meio que começar do zero toda a arte da criatura. E eu acho que todo esse contexto também ajuda a gente a perceber que, como é um filme que estava há muito tempo sendo feito, muitas coisas, muitas ideias, muitos conceitos foram criados em algum momento e foram abandonados, depois voltou e refizeram tão parecido quando era antes ou não, ou começaram do zero. Então isso já meio que faz o filme meio que ter esse aspecto da criatura de Frankenstein, né? Porque eu imagino que esse seja um termo comum e familiar para todos, mas quando a gente pega uma coisa que é uma mistura de várias outras coisas, a gente tende a chamar de um grande Frankenstein. Quando é um projeto que ele já passou por tantas revisões e revisitações e refações que o resultado final é só uma sombra do que ele era no começo. O pessoal chama às vezes de Frankenstein ou por ser uma mistura de várias outras coisas que aconteceram pelo caminho. Então esse filme meio que acaba sendo um grande Frankenstein também, por ele estar há tantos anos sendo feito e refeito e pensado e repensado até ele chegar nos finalmente, né, que foi agora. Ele foi gravado no começo do ano passado e foi lançado agora, né, no final de 2025. Durante as gravações, o Del Toro falou que ele não seria um filme de terror, mas sim uma história emocionante, que é uma coisa que faz sentido dentro da proposta do diretor, de acordo com o estilo do diretor. Ele sempre pega uns elementos assim de terror, mas o foco dos filmes dele é o melodrama. E tem uma outra entrevista que o Oscar Isaac, que assim como o Del Toro também é latino, comentou, por mais que Frankenstein seja uma obra fria e europeia,
eles estavam usando uma interpretação um pouco mais calorosa e emocional pra história, que eu consigo ver muito isso no filme, e faz muito mais sentido sabendo, né, que o Guillermo del Toro, ele é mexicano, botou um rapaz latino pra fazer o personagem principal, então tem um calor, assim, nessa parte sentimental do filme que eu acho que outros realizadores teriam um pouco mais de dificuldade de encontrar. E que, novamente, é bem diferente do material base, mas eu acho que faz muito sentido com a proposta que o filme traz. A premiere mundial do filme foi no Festival de Veneza, na mostra competitiva. Daí ele passou em alguns festivais durante agosto, setembro, outubro. Teve um lançamento limitado nos cinemas para cumprir requisito para o Oscar, né? Que é um grande vem aí. Eu imagino que ele vai ter várias indicações em categorias técnicas, figurino, direção de arte, fotografia, trilha sonora, essas coisas. Vamos ver se ele vai chegar a entrar em melhor filme, é um mistério nessa altura do campeonato, mas ele ficou muito pouco tempo no cinema. Aqui no Brasil ele chegou só em Capital, eu tava doida pra ver esse filme no cinema, não chegou aqui em Bauru, e aí ele pingou pouco tempo depois na Netflix, que é a distribuidora e que é onde dá pra ver esse filme, o único lugar na Netflix. E ele tem uma cara de filme de streaming, em alguns aspectos, pelo menos. Eu acho que ele brilha muito nos espaços fechados dos sets, cuidadosamente construídos. Guillermo del Toro fez questão de construir set, de gastar tempo e dinheiro nisso, e de não gravar só numa tela verde. E dá pra perceber isso no filme. É um filme com textura, é um filme onde tudo é muito palpável. E eu acho que isso faz diferença. Também tem os figurinos, que são maravilhosos, principalmente os figurinos da Elizabeth, mas não apenas. Tudo no filme, nessa parte de conceito, nessa parte de objetos, é cuidadosamente feito, é cuidadosamente planejado, é muito, muito bom. Mas eu acho que ele sofre um pouco quando abre muitos planos nas cenas externas ou quando precisa muito de efeitos especiais, até mesmo para os animais. Parece outro filme. Foi aí que eu senti um pouco mais de cara de filme de streaming por ter um orçamento um pouco mais reduzido e tal, por mais que esse seja um filme de grande orçamento. E tem várias cenas que você consegue ver exatamente para onde o dinheiro foi, mas tem algumas cenas que você fica, putz, faltou uma graninha pra esse efeito especial desses lobos aí, né? E também, a minha maior crítica do filme é que não existem nuances. Tudo é muito didático pra ter certeza que todo mundo vai entender exatamente tudo que tem ali. E daí isso tem um potencial maior das pessoas gostarem, porque às vezes a gente se fecha na nossa bolha cinéfila intelectual, que gosta de ser desafiada, mas esquece que muita gente não gosta de pensar. E quando você coloca coisas que ela não entende, a cabecinha meio que junta com as coisas que ela não gosta, tipo, eu não entendi, logo eu não gostei. E daí, né, não tem o apelo popular que os filmes de streaming precisam ter, porque você precisa ter visualização e também bafafá, né? Então as duas coisas funcionam. Então às vezes é melhor que seja um filme ruim, que ele é tão ruim que dá a volta, porque isso vai gerar bafafá nas redes sociais, do que você fazer um filme que é bom, mas que poucas pessoas vão ver. E por mais que você consiga prêmios e distinção, você não vai conseguir tanto apelo popular, e aí são escolhas que precisa fazer, e eu sinto que os streamings, eles querem fazer tudo de uma vez, não conseguem escolher, e aí acaba fazendo um grande monstro de Frankenstein de conceitos, né? O que eu gosto no filme, como eu já falei, figurino, cenário, ambientação, trilha sonora, todas as cenas internas, os closes, a parte técnica é impecável. E é muito bom assistir um filme que você percebe que tem esse cuidado, onde tudo tá ali pra servir a história e pra dar o contexto desses personagens, e tudo é muito bonito. Parece uma coisa básica do cinema falar isso, né? Tipo, não só a história, mas o ambiente precisa também ajudar na narrativa, mas eu sinto que ultimamente, principalmente falando de filme de streaming, isso é uma coisa meio deixada de lado. Os figurinos, eles parecem fantasias, não roupas que os personagens têm que usar. E, enfim, eu tô me alongando. Eu gosto da construção do monstro, eu gosto de como o filme gosta dele, como o filme é simpático a ele, porque eu sou simpática ao monstro, apesar de que eu acho que ele poderia ter um temperinho a mais ali, mas eu gosto do monstro. Eu gosto da relação dele com o criador, que é bem diferente do material base, mas eu achei interessante. E eu também gosto da transformação visual dos personagens, que não é nem um pouco sutil. O Victor vai ficando cada vez mais paranoico, curvado, animalesco, enquanto a criatura vai melhorando a postura e o vocabulário ao longo do filme, se tornando, entre muitas aspas, mais civilizada. Faz parte do didatismo que eu critiquei, mas eu acho que essa parte é legal, outras nem tanto. Eu amo a parte da criatura na cabana dos caçadores, principalmente as cenas dele como o velho cego.
essa é a minha parte favorita do livro, por mais que seja ligeiramente diferente. Eu gostei que ela foi colocada e eu gostei muito do jeito que foi feito. É muito trágico, é bem mais trágico que no livro. Eu chorei nessa parte, mas eu gostei bastante. Eu também gosto do destaque que a Elizabeth tem. No livro, ela é muito mais uma personagem que tá lá, ela serve pra 1 ou 2 propósitos, mas ela só tá lá. Aqui no filme, ela tem mais personalidade, ela tem mais coisa pra fazer. O romance, entre muitas aspas, dela com o Victor é bem mais reduzido, por mais que tenham as implicações edipianas, né? A atriz que faz Elizabeth é a mesma, que faz a mãe dele, e elas são literalmente as únicas 2 mulheres que o Victor interage na vida dele, conforme a gente vê. Mas no livro eu acho que é pior a relação dele com a Elizabeth, o contexto da Elizabeth é muito pior. Eu gosto que a Elizabeth aparece mais, porque a gente tem mais oportunidade de ver figurinos belíssimos, não tem um look ruim que essa mulher usa, icônicos. E eu também gosto do contato dela com a criatura, eu acho as cenas deles muito bonitas. Várias pessoas interpretam várias coisas, eu não vi um romance ali. Por mais que poderia ter um potencial, quem sabe. Não vou falar que eu não gosto de Monster Romance. Eu amo A Forma d'Água. Mas pra mim, eles têm uma relação de cumplicidade, de entendimento mútuo, enquanto 2 pessoas, 2 criaturas que não são exatamente o foco da sociedade, não são exatamente levadas a sério ou amadas pela sociedade. E eu gosto de como ela vê a bondade no monstro, e como ela quer o bem dele. Eu acho bem bonitas as cenas deles juntos. Nem toda relação carinhosa entre pessoas de gêneros diferentes ou não pode significar um romance exclusivamente, né? Existem várias formas de amor, gente. O que eu não gosto tanto no filme é a falta de nuance, conforme eu já falei, entre o bem e o mal que o filme propõe, entre mocinhos e vilões. Eu falo que eu gosto da criatura, que eu tô do lado da criatura, mas no livro é desafiador estar do lado da criatura, porque ela também comete atrocidades. E mesmo assim você continua torcendo pra ela, porque é uma figura complexa. Por mais que eu defenda algumas violências que ele causa, porque é meio que um reflexo da violência que ele sofre, tem algumas coisas que ele faz que é movido por pura vingança. E beleza, porque no livro o Victor é um frouxo, covarde, o prefeito da Coitadolândia, e ninguém merece gente assim. Então tem essa diferença muito grande de personalidade entre o Victor do livro e o Victor do filme. Parte disso é porque mudou completamente a história do passado do Victor, e consequentemente isso muda muito a estrutura do personagem. Eu não sei como eu me sinto com relação a isso, são obras diferentes. Eu acho que no filme funciona pelo que é proposto, mas eu gosto mais de como é no livro. Mas essa parte de nuance do Victor ficando cada vez mais cruel, ponto de, eventualmente, em um ponto do filme, alguém olhar pra ele nos olhos e falar que ele é um monstro, assim, não dá pra ser mais didático do que isso. E é isso uma coisa que eu acho meio paia, quando ele é didático demais. Eu acho que poderia ter mais nuance ali. A gente vê um lado mais amável do Victor e vê também um lado mais cruel do monstro, pra aí a gente pensar no que a gente acha, né? Porque nem tudo é preto no branco, nem tudo é 100% ou 0%. As pessoas, elas são complexas. Não existe esse negócio de você amar uma coisa sem criticar ela, ou achando que tudo que aquela pessoa faz é perfeito e livre de críticas. Ou se você faz uma crítica, acha um negócio meio complicado, que aquilo não presta, você odeia aquilo. As coisas existem nuances, né? E é também por isso que eu queria fazer esse episódio sobre esse filme, porque eu gostei dele. Mas eu tenho muita coisa pra falar, tem várias coisas que eu não gostei, mas isso não impede que eu tenha gostado do todo, que eu tenha me divertido assistindo. Eu ainda assim tenho algumas críticas, tem algumas coisas que eu não gostei tanto, mas ainda assim eu gosto do filme, eu ainda assim gosto do autor, eu respeito todo mundo nesse processo de criação, eu acho que é muito interessante, enfim, né? Tem uma coisa que quando eu assisti eu não gostei, mas conforme eu fui pensando, eu meio que fiz as pazes, que é o final do filme. Eu vou entrar mais em detalhes na parte dos spoilers, mas é um negócio assim que eu parei pra pensar e falei, não, beleza, faz sentido com o que o filme tava propondo, por mais que não seja 100% do meu agrado, ele faz sentido com aquilo que tava rolando. Agora, o que eu não gostei no filme é o personagem do Christopher Waltz e tudo que ele implica. Ele é uma junção de vários personagens do livro, assim como é o William, né, o irmão do Victor.
Mas eu sinto que o personagem de Christopher Waltz, ele ocupa uma parte muito grande do meio do filme para explicar tintim por tintim como foi possível pro Frankenstein criar o monstro e ter o dinheiro para criar o monstro e qual que é a tecnologia que ele usou para criar o monstro. E assim, no livro é uma escolha do próprio personagem não contar como ele fez isso. A desculpa dele é que é para evitar que isso seja reproduzido, já que ele sente esse arrependimento da própria criação dele. Mas também é uma solução criativa da Mary Shelley para não precisar aprofundar esse tópico, porque ela é escritora, ela não é cientista. Não importa como a criatura foi criada, o que importa é que ela foi criada e agora tem essas montes de consequência para lidar. Mas, né, tudo precisa ser explicado e ser justificado, e lá vamos nós perder 30 minutos nisso. Eu não gosto desse negócio de explicar tudo, pra amarrar tudo. Eu sinto que tem um tipo de conteúdo muito específico que tem crescido muito, que é ficar procurando furo de roteiro e por causa disso falar que um filme é ruim, ou de explicar coisas que não precisam de explicação. Isso tem deixado as pessoas preguiçosas. Se eu não entender o filme, é só ir lá e procurar um vídeo de final explicado e não pensar, não ficar ali 1, 2 horas pensando sobre o filme. Eu tô saindo do meu roteiro, vamos voltar, mas enfim. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar sem entrar tanto em spoilers. Então, se você não viu o filme, se você não quer tomar spoilers do filme e do livro, eu vou falar bastante spoiler do livro também. Um livro que está aí há mais de 200 anos publicado. Mas eu vou fazer uma comparação de livro e filme e vou falar de impressões do filme com spoiler. Então fica aqui o aviso, né? Se você não quer ouvir os spoilers, se você quer ver o filme antes, o episódio termina aqui pra você. Agradeço ter ouvido até aqui. Me siga nas redes, @filme.a.semana no Instagram, @lalariland no Blue Sky. E eu tenho e-mail para contato que é o podcast filme da semana, @gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira contribuir com a caixinha no final do ano, ficarei muito feliz. Mas agora vamos para spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Eu roteirizei esse episódio, mas eu acho que eu dei voltas em alguns assuntos que eu não queria ter dado tantas voltas assim, mas vamos que vamos. Fazer algumas comparações entre livro e filme que eu acho que mudam bastante alguns contextos. Eu acho que a maior mudança é o passado do Victor, o histórico familiar dele, que é completamente diferente. Aqui no filme a gente tem um pai abusivo, uma mãe que é endeusada e que morre jovem, e um irmão que cresce distante. E isso meio que justifica, entre muitas aspas, todo o comportamento do Victor, o que ele vai repetir. Se você é criado num lar onde não tem amor, onde a violência é constante, você não vai mudar isso quando você for pai. Você vai repetir o que você aprendeu com seus pais, porque você acha que aquilo é o certo, porque você só viveu aquela realidade. E é isso que o Victor faz, ele apanhou do pai dele, e aí quando ele tem um filho, ele vai lá e bate no filho dele. E por mais cruel que isso pareça sobre os nossos olhos hoje, porque a gente tem outras discussões, a gente tem outras mídias, a gente tem o privilégio de poder ver vivências diferentes através de pessoas diferentes que a gente convive, através de filmes que a gente assiste, livros que a gente lê. Por isso que é importante consumir ficção também, pra gente viver realidades diferentes das nossas e entender que o mundo não é só a nossa casa. Mas, enfim, novamente, eu estou saindo do meu roteiro. No livro, o histórico familiar dele é muito diferente. Ele tem uma família grande e ele tem uma família amável. Eles têm uma boa relação. Não tem nenhum relato do pai dele sendo agressivo, abusivo com ele. A mãe dele morre relativamente jovem, mas ele tem vários irmãos, inclusive um desses irmãos é a Elizabeth, é uma irmã de criação, que vai pra família quando os dois são crianças, eles têm idades próximas, então eles crescem juntos. Eventualmente, eles resolvem casar. Tem uma coisa um pouco mais fria, assim, do tipo, a gente sempre viveu junto, a gente se dá bem. E se eu casar com você é um jeito de você manter o seu padrão de vida, porque você continua na família. Você sendo mulher, você não vai ter direito à herança. Isso não é discutido no livro, mas é meio que uma conclusão que eu tirei da minha cabeça, até pra racionalizar isso. Porque ela poderia casar com uma outra pessoa do mesmo círculo social, manter o mesmo padrão de vida, ou ela pode casar com esse rapaz que ela cresceu a vida inteira, ela já conhece, ela sabe como é, eles se dão bem, ela continua na família, continua com o dinheiro da família, nada muda.
Então, é uma ótima situação para os dois, né? Mas é esquisita se você aplicar a lógica do século XXI. E daí, esse grande círculo familiar acaba tornando os atos do Victor um pouco mais ingratos do que eles realmente são, porque ele se isola da família quando ele vai estudar, que ele vai estudar num outro país. E aí, quando ele cria o monstro, ele se isola ainda mais, porque ele se sente culpado, ele tem medo que o monstro vá atrás da família dele. Então, esse isolamento do Victor, ele é auto-infligido. Ele é um coitado porque ele não consegue lidar com as consequências dos próprios atos. Ele fica muito chorando no livro, porque, tudo de errado que tinha pra acontecer com alguém aconteceu comigo, mas assim, né, 70% das coisas ruins que acontecem com ele é consequência das coisas que ele faz. E, de fato, o monstro, ele observa isso, ele observa essa família grande, amorosa que ele tem, ele sente inveja, ele quer também isso. Tanto que, quando ele mata uma criança, que existe uma situação que ele mata uma criança, que é um dos irmãos do Victor. Do jeito que ele narra, né, porque a gente vê isso no ponto de vista do monstro também, parece que ele quer brincar, ele quer ali conversar com a criança, e a criança começa a gritar, começa a chamar atenção, e aí ele se vê numa situação impossível e mata a criança e bota a culpa na funcionária da família. Então, assim... tem coisa que é difícil de justificar e difícil de defender? Tem. E é por isso que é complexo. Às vezes tem algumas situações que elas são muito difíceis pra você defender. E a vida é isso. As pessoas são complexas. E, enfim, a gente fica achando que ou a pessoa é 100% boa ou ela é 100% má. A gente acha que tá vivendo num filme da Disney. E aí uma das coisas que o monstro faz é matar uma a uma os membros da família do Victor. Isso não é necessariamente um grande spoiler, seria spoiler se eu contasse como ele mata e as consequências disso, porque eu acho que ainda vale a pena ler por causa disso. Tem algumas implicações um pouco mais pesadas que outras, mas ele vai causando um tormento na vida do Victor por causa disso, porque ele nunca sabe quando que o monstro vai aparecer, o que ele vai fazer, quem que ele vai matar dessa vez. E aí o Victor fica cada vez mais na espiral de loucura dele por causa disso. E esse é meio que um plano de vingança da criatura, porque vingança é um sentimento que move muito ele. Ao contrário do filme, que é muito mais uma coisa de buscar afeto e buscar compreensão. O que também acontece com a criatura do livro. Essas coisas não foram tiradas do nada. Esse lado sensível da criatura não surgiu do nada. Ele já estava ali no livro, mas tinham outras coisas também que foram despidas no filme. A coisa mais diferente que eu achava que eu ia ver nesse filme e não vi é que a criação do monstro é feita no quarto do Victor quando ele tá na universidade. Então é praticamente como se fosse num alojamento de faculdade. Que ele tá lá e ele consegue essas partes, Deus sabe como, acho que ele pincela rapidamente, que ele pega nos cemitérios, nos lugares lá. E aí ele constrói essa criatura, ele tem uma seleção, uma curadoria de quais partes que ele vai pegar pra tentar transformar essa criatura numa coisa assim admirável, que acaba deixando essa aparência grotesca no final. E quando a criatura abre os olhos, o Victor surta, ele se arrepende imediatamente e ele sai de casa. Sabe que nem aquelas piadas que a gente conta, tipo, encontrei uma barata em casa, então eu tive que me mudar e deixar a casa pra ela? É isso que o Victor faz quando a criatura acorda. Ele vaza, ele sai correndo, assustado, e fica dias fora de casa, aí ele junta a coragem, resolve voltar, e ele vê que a criatura não tá mais lá. O que deixa ele o quê? Mais preocupado ainda. Porque aí começa a paranoia, que é constante. Daí o monstro aparece em algum momento, tenta conversar, o Victor repele ele, e aí o monstro fala, é? E vai lá e mata algum membro da família do Victor. E aí isso repete algumas vezes, claro que não de maneira igual, mas é um ciclo que vai indo até que não resta mais nenhum membro da família do Victor, e aí começa a perseguição rumo ao Polo Norte, que é quando eles encontram o cara do navio e quando começa o filme, né? O final do filme é bem diferente também, que eu comentei um pouco antes da parte de spoilers. No filme eles conseguem se entender e se perdoar no leito de morte do Victor. A criatura consegue fazer as pazes consigo mesma ali. Enquanto que no livro, a criatura só consegue chegar quando o Victor já morreu. Então, ele perde o propósito de viver
Ele faz um discurso sobre isso, enquanto o capitão tá se cagando de medo. Ele fala, não, eu não vou fazer mal pra ninguém. A única pessoa que eu queria fazer mal é o Victor, ele morreu. Então eu vou me recolher num lugar pra morrer aí. E é isso, falou, beleza. E esse final me marcou muito, porque nem tudo na vida tem um encerramento digno. Nem todos os traumas são curados com um pedido de desculpa. E foi por isso que o final do filme me incomodou um pouco, porque é aquele negócio, você sofre, mas no final você consegue fazer as pazes e um pedido de desculpas muda e você fica em paz consigo mesmo. E sendo que na vida real não é assim que as coisas funcionam. Não importa a pureza do seu coração, nem sempre é assim, né? Mas, pensando melhor, esse final do filme faz sentido com a narrativa que estava sendo criada. Faltou nuance no filme inteiro, não era no final que ia ter nuance, né? Não ia ter um final aberto, não ia ser um final melancólico, ia ser discrepante com essa proposta de bem versus o mal e completamente explicada. Eu acho que não ia ter um apelo popular tão grande se fosse um final aberto, porque também as pessoas parecem ser inimigas do final aberto e isso é uma coisa que me irrita também, porque eu adoro finais abertos. Eu acho que às vezes é melhor um final aberto do que um final paia. E o final desse filme eu achei um pouquinho paia, mas, como eu falei, depois eu fiz as pazes com isso, aceitei, faz sentido com a proposta. E aí eu direcionei a minha frustração para essa reimaginação, que é interessante, mas é muito menos intrigante do que o livro que foi escrito 200 anos atrás. Então foi esse o gosto que ficou na minha boca. Foi um filme muito bonito, muito bem feito, trouxe melodrama, eu gosto bastante do melodrama, mas ele é tão diferente do livro que foi bem mais difícil de ler, não me leve a mal, é um livro bem difícil de ler, mas que eu ficava com umas coisas na cabeça, eu ficava pensando e lembrando muito mais das coisas do livro do que das coisas do filme. As coisas que eu gostei do filme, eu lembro porque eu fico vendo coisa nas redes sociais, fico vendo vídeo de figurino, essas coisas que eu gosto bastante. Mas o que ficou mais comigo foram as coisas que eu não gostei tanto. E eu não gosto quando isso acontece com o filme, sabe? Eu gosto de lembrar as coisas boas, as coisas marcantes. Não as partes que me deixaram mais desgostosas, né? Mas, enfim. Dito tudo isso, eu acho que é um saldo positivo. Quando eu terminei de ver o filme, eu dei uma nota 8. Eu acho que eu continuaria com o 8 dela. Eu acho que se eu rever, talvez eu goste menos. Então eu não vou fazer isso por já. Talvez eu faça daqui a alguns anos. E eu tô devendo pra vocês um conteúdo de ranquear todos os filmes do Del Toro. Vou ver se eu vejo os que estão faltando pra fazer esse conteúdo em algum futuro. Me contem se esse é o tipo de coisa que vocês gostariam de ver ou outras coisas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast. Me manda uma mensagem em alguma das redes ou pelo e-mail, que aí eu vejo o que dá pra fazer. Mas é isso, gente. Obrigado quem ouviu até aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.